Ontem foi o Dia Internacional da Educação. A data foi instituída pela ONU em 2018 e é usada para comemorar o papel da educação para a paz e o desenvolvimento. Quem veio conversar com a gente é a Priscila Campiolo Manesco, que é consultora educacional da Vitro e também gestora. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente tratar de um assunto tão importante, né? Exatamente. Priscila, a gente vem aí de um pós-pandemia, ainda em pandemia, e a gente percebe que teve uma mudança muito grande na forma de ensinar. A gente já vinha com algumas mudanças por conta da tecnologia, né, das exigências, já que os alunos estavam cada vez mais imersos em tecnologia, mas a pandemia fez com que tudo mudasse realmente, né? A verdade é que há um movimento de mudança que teve início, na verdade, numa preparação para o novo século, né? Que se iniciava ali a partir, então, do início dos anos 2000. E aí já vinha uma tendência, e a escola, de modo geral, ela tende a insistir numa manutenção daquilo que ela sempre fez. E havia naquele momento, na década ainda de 90, toda uma preocupação em como preparar esse jovem, esse profissional, essa pessoa para viver no século XXI. E é daquele momento que a gente tem uma premissa, que eu acredito que é, inclusive, uma mudança de paradigma, de que eu preciso preparar o sujeito para essa totalidade. Né? Não só uma função técnica. E aí, mas assim, como eu disse, a escola sempre insiste em manter. E com a pandemia, na verdade, nós fomos obrigados e ali, sem uma opção, a provocar uma mudança brusca, né, em função daquilo que estava posto. E a gente percebe que isso, na verdade, vem trazendo inúmeros desafios, mas também benefícios, inclusive para o mercado de trabalho. Hoje, quando a gente fala de dos aspectos essenciais na contratação de novos profissionais, a possibilidade de ofertar um benefício de uma função híbrida já é de muito mais interesse do que antes a gente nem imaginava, né? Poucas empresas cogitavam a possibilidade de trabalhar remotamente ou num modelo híbrido. Hoje, isso já é uma grande tendência. E Priscila, a gente percebe que, assim, para quem dá aula em várias turmas, né, eu tenho várias turmas, a gente percebe, assim, que não dá para usar uma fórmula para todo mundo, né? Hoje em dia, o aluno, além de ser o nosso aluno, ele também é um cliente muito exigente. E eu não falo nem só em instituição particular, mas o aluno em si. Porque hoje, antigamente, a gente passava uma informação e eles confiavam na nossa informação. Hoje, dependendo da aula que você está dando, você está passando uma informação e ele está conferindo se está ok ali no Google, né? Então tem que mudar um pouco essa forma de passar o conteúdo, né? Realmente, cada sujeito é único. E a ideia de que simplesmente eu faço um planejamento e aplico tal e qual em todas as turmas, não dá mais. E eu acredito que um dos papéis relevantes da educação é a capacidade de desenvolver a criticidade no sujeito. Isso tem nos alertado, principalmente com todo esse processo de globalização e dessa movimentação com as redes sociais, que isso até então era inimagináveis. É como você disse, hoje ele está na sala, mas ele está conferindo se o que você está falando tem sentido ou para talvez até confrontar. E isso é muito bom. É muito bom. Mas faz uma provocação ao professor. Porque realmente não dá mais para o professor vir despreparado para uma sala de aula. Ele realmente precisa estar ali. E eu também reforço a ideia de que hoje a gente precisa desenvolver as competências, né? Nesse sujeito, as skills. E não só as competências técnicas, mas as competências também que estão ligadas às socioemocionais. Então, esse conjunto, esse rol de competências que a gente precisa desenvolver no estudante, nós também precisamos ter exatamente para lidar com essas situações. Porque quando o professor não está preparado, ele entra em sala e muitas vezes ele até se desequilibra diante de um confronto que um aluno pode fazer a ele.
Exatamente. E assim, né, a gente sabe que quando se fala em ensino superior, existia muito essa visão, assim, eu me lembro que tinham dois tipos principais de universidades. As que trabalhavam só com pensamento crítico, era quase uma filosofia total, e tinha as universidades que tinham a fama, vamos colocar assim, de universidades que só focavam no mercado de trabalho, né? Mas de uns tempos para cá a gente percebe que não dá para ficar só em uma ou só em outra, né? A universidade que não conseguiu mesclar esses dois lados hoje perde muito, né? Em se tratando do ensino superior, ela perde porque as tendências do mercado é que ditam efetivamente esse estudante que eu estou preparando para este mercado. E quando eu falo mercado, é não só para o lado profissional. Nós também estamos formando alguém enquanto pessoa. Nós também colaboramos com a formação desse sujeito para viver em sociedade. E realmente, antigamente, você seguia uma carreira acadêmica, fazia um mestrado, era focado naquele conhecimento, naquela pesquisa, naquele objeto do conhecimento. Hoje, muito mais do que focar, é pensar na contribuição. O quanto essa pesquisa pode efetivamente contribuir, né, para a sociedade ou efetivamente para um atendimento específico a um mercado de trabalho. Por isso que eu reforço, sim, esse equilíbrio e essa preocupação das universidades em se atentar a esse movimento, a essa historicidade do que vem acontecendo também no mundo, de modo geral. Até porque existe uma fala que atualmente está muito em alta, que é: a gente não sabe quais serão as profissões daqui 5, 10 anos, né? Exatamente. E isso afeta também a educação básica. Como a gente não sabe, muitas vezes a gente também perde o norte. A educação básica, ela é o alicerce. E ela precisa ser pensada também e estruturada enquanto um movimento contínuo de formação desse sujeito, que começa lá na educação infantil e efetivamente o nosso grande objetivo enquanto nação é formar um profissional qualificado. Então, é todo um estudo contínuo que começa na educação infantil, mas vai até na fase adulta. Eu costumo dizer que eu fiz magistério antes dei aula para criancinha. Eu também. Então, eu costumo dizer que assim, a professora lá a professora lá do ensino básico, fundamental, até da pré-escolinha, enfim, dos infantis da vida, ele tem uma responsabilidade muito maior, porque se ele não motivar o ser humano a querer aprender, vai chegar a um tempo que ele já não vai ter mais essa vontade de aprender. E ele pode até fazer uma faculdade e tal, mas o desenvolvimento vai ficar muito aquém do que ele poderia realmente chegar, né? Exatamente. A escola, e eu uma vez ouvi isso, de que a escola é um lugar que os alunos querem estar, contudo não para estudar. Eles querem estar na escola pelo convívio social, mas não pela possibilidade do que eles aprendem na escola. E quando eu falo escola, é independente do nível, né? A escola hoje, ela não motiva esse estudante a aprender. Tampouco ela contribui para que esse sujeito aprenda a aprender, né? Ele tem a capacidade de aprender por si próprio, tendo autonomia, controlando e administrando esse seu próprio processo de aprendizagem. Tem que mudar isso, né? Com certeza, e é urgente. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? É sempre um grande prazer.